E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar de mais uma das minhas pérolas da coleção, vamos dizer assim. Mais uma revista que eu considero bastante incomum, até nem tanto pelo tema em si, pela revista em si, mas pelo fato de eu tê-la. Porque eu sou uma pessoa meio chata, eu sou uma pessoa meio antiquada e eu tenho certa dificuldade com a inserção de humor no meio de personagens que eu não estou acostumado, não estou habituado a ver como personagens voltados para o humor. Eu tenho esse problema, sei que muita gente não tem, muita gente até gosta pra caramba, mas eu não costumo comprar ou gostar de histórias que trazem esse filão, né, de humor exacerbado em personagens que normalmente não tem essa pegada. A não ser num caso muito escrachado, tipo alguns trabalhos do Aragonês, aquela coisa de Aragonês massacra Marvel, Aragonês destrói a DC. São trabalhos que eu li, que eu até tive, né? Uma das edições pelo menos eu tive. E eu gosto, mas a pegada é diferente, né? Mas no caso dessa edição aqui, Lobocop, é uma edição de 1995, se não me engano, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver um foco aqui, ó, 1995, por ali. No caso do Lobocop, eu acabei abrindo uma exceção, primeiro pela curiosidade. Essa edição é uma edição que eu comprei em banca, na época, e ao ver o tema Lobocop, eu, é claro, fiquei curioso, fiquei interessado, né? Eu digo, tá aí uma coisa que eu quero ver como é que funciona. E porque o lobo, de certa maneira, ele sempre teve uma pegada meio escrachada, né? Tanto nos quadrinhos, quanto talvez principalmente em suas aparições em animação, sempre teve uma pegada meio porra louca, né? Meio maluco, sempre voltado para um humor mais nonsense, assim, né? As histórias tinham bastante violência, né? Tinham uma pegada assim, mas sempre com muito humor escatológico até, né? Em algumas histórias mais, outras menos, tudo dependendo da abordagem, mas então eu acabei não achando tão estranho essa questão do lobo, né, ser voltado para o humor. Dito isso, já fica claro, né, para quem por acaso não conhece, né, e caso o título tenha deixado alguma dúvida, que essa é uma edição, é uma história totalmente voltada para o lance do humor. E uma outra coisa que, é claro, fez com que a capa de trás é um sarro, ó. Fez com que eu acabasse tendo ficado feliz em comprar essa edição foi que quando eu a comprei e fui ler em casa, eu descobri que o texto era deste cara aqui, Alan Grant, que para mim é simplesmente genial. Gosto de basicamente tudo que esse cara produz, eu gosto dele demais, né? Não conhecia tanto, não posso falar tanto do Martin Edmond, que desenhou a história, mas do Grant, né, sou muito fã. E quando eu vi que o texto era dele, já achei que realmente o negócio ia ser bom. E a história, é claro, aqui eles já fazem questão de deixar bem claro isso. Não vou ler esse texto aqui todo, tá, pessoal? Mas é basicamente eles dizendo que Lobo pertence a DC, Robocop não, né? O que é uma paródia, uma brincadeira com o Robocop, mas não é. O Robocop é aquela coisa de tentar evitar processos por uso indevido de maneira escrachada e humorística, né? Mas, sendo um trabalho deste cara, né, do Grant, eu já esperei que o texto fosse muito bom e realmente é. É um trabalho divertido de ler, é um humor pesado, é um
humor apelativo, é um humor que talvez hoje em dia, nesse mundo cheio de mimimi, até cause, né, incômodo em alguém. Eu não duvido. Pra época, isso aqui soaria como um humor até bastante bobinho. Hoje em dia eu não sei, né, o que se realmente não seria problema. Não tenho ideia se já houve uma republicação ou não, né, da história, mas se não houve, corram atrás dessa edição porque ela vale muito a pena. Se já houve e você teve a oportunidade de ler, me conta aí se você gostou tanto quanto eu. A história é sem pé nem cabeça do começo ao fim, né? É humor sem nenhum pingo de noção ou lógica do começo ao fim. Basicamente, o lobo enche a cara, entra numa espécie de coma alcoólico e alguém tem a brilhante ideia de transferir o cérebro dele para um corpo robótico para transformar ele num policial robô, né? Igual o Robocop. Aqui já tinha alguns outros robôs que tinha acontecido a mesma coisa aí, mas não deu muito certo. Não que com o lobo tenha dado 100% certo. Eles descobrem uma maneira muito estilosa de fazer com que o lobo dê certo, com que ele obedeça, com que ele funcione no corpo robótico. Aqui é o cérebrozinho dele com headphones, ó, que tal? Ouvindo heavy metal pesado. E surge então o icônico Lobocop. E olha só, as diretrizes do Robocop, a dele, a hiperupta prioridade final, pulverizar todos os criminosos. O curioso é que, como não poderia deixar de ser em se tratando de qualquer história, tenha ela cunho humorístico ou não, né, as intenções das pessoas por trás da criação desse policial robô ultra durão e ultra maluco não eram a manutenção da lei e a defesa dos inocentes, eram interesses pessoais gananciosos para ficar ricos, né, e ganhar uma grana preta. No caso, era a construção de um gigantesco mega estacionamento que seria feito no lugar da cidade, que eles esperavam que o Lobocop simplesmente destruísse, pulverizando tudo. Ele meio que sai do controle, eles tentam no final se livrar dele e também não dá muito certo, como vocês estão podendo imaginar e até perceber pelo que eu estou mostrando rapidinho. Uma história que consegue ser muito divertida, você consegue achar ela bem engraçada, não acaba sendo gostosa de ler. Não tem, sabe, nenhum peso, gente, não tem, tipo, nenhuma pressão sobre você na leitura, não é aquela história em que você fica esperando grandes coisas e você fica decepcionado porque não foi como é. Cara, se você conhece o Lobo, se você sabe qual é a dinâmica do personagem e você lê esse título Lobocop, você já não está esperando outra coisa a não ser doideira mesmo. E quando você vê que o texto é do Grant, mais ainda, né? Eu acho impossível que a pessoa venha com expectativas errôneas para um trabalho desse tipo, porque o que ela vai encontrar aqui é só despudoradamente falta de noção. A arte é bem maneira, como eu falei, não conhecia o artista, mas a arte é bem maneira e é bem cheia de detalhes nos cantos, nas entrelinhas, entendeu? Como aqui, por exemplo, ó. Ou este, percebe? Tem um rato-lobo ali, ó. Isso eu acho muito legal. Você, olha embaixo, você sempre vai encontrar um detalhezinho. Numa primeira leitura podem passar despercebidos, depois quando você vai olhar de novo você encontra. A história é rapidinha, curtinha, é a história principal da edição, sem
qualquer dificuldade de você entender por quê, porque é a melhor história, realmente, né? É a melhor história. Mas tem uma segunda história que não é... Isso é muito elucidativo, né? Tem uma segunda história que é muito legal também, que é essa aqui, Retrato de uma Vítima, né? Que também é do Grant, e aí o desenho é do Simmons, que já é um artista que eu conheço mais. E é uma história quase tão boa quanto a primeira, mesma pegada, né, de humor maluco, né? É o lobo sendo o lobo o tempo todo. Nessas histórias aqui é um lobo andando por espeluncas espaciais e detonando todo mundo por razões que só ele acha que fazem sentido, né? É um lobo muito até desconstruído, porque é preciso lembrar que quando o lobo surgiu nos quadrinhos, ele até tinha uma pegada um pouquinho diferente. Como eu falei, ele sempre meio que teve essa coisa de ter um certo humor exacerbado com ele, mas ele até tinha uma pegada um pouquinho diferente, né? Digamos levemente mais séria, mas nessa fase aqui era o lobo só fazendo canalices, né? Eu tenho um crossover dele com o Juiz Dredd, muita gente deve conhecer aí também. Qualquer hora eu vou mostrar no canal. É uma história divertida na qual uma vítima da fúria do lobo conta a sua versão de como ele acabou sendo espancado pelo lobo e por que ele precisa de seguro. Só que pro azar dele, o cara que veio buscar o relato para fazer a apólice foi o próprio lobo, e aí deu ruim de novo. Enfim, é uma dessas revistas que te diverte pra caramba. Ótima para ler quando você tá de bobeira, sei lá, tá na sala de espera de algum lugar, tá numa viagem. Vai te entreter, é uma leitura rápida e é muito boa. E se você gostou, deixa like.